Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos tratar do texto Escolas Abertas. Quem manda? O verbo mandar aqui está sendo usado no seu sentido jurídico, determinar, ordenar, nos estritos limites da lei. É o poder de mando conferido pela norma jurídica. Nada tem a ver com o seu oposto, o famoso cala a boca, quem manda aqui sou eu. Aldemo vem denunciando há algum tempo um lobby de escolas privadas, as de elite em especial, pressionando o secretário da Educação e o governador do estado para que as escolas permaneçam abertas durante a pandemia. Pressionando não é o termo correto. Na verdade, esse grupo vem conversando com eles sobre como burlar a lei. Até porque eles, secretário e governador, parece terem interesse em favorecer esse grupo que abrange as escolas onde os seus filhos e parentes estudam, onde a elite política e econômica do Estado mantém seus filhos. Elite esta importantíssima nas eleições e na governabilidade do Estado. Para nós, da Udemo, essa maquinação já havia ficado clara com a publicação do decreto número 65597, agora de 2021, que acrescentou o artigo 1º-A ao decreto anterior, que era o 65384 do ano passado, com a seguinte redação: ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino. Vamos relembrar o que determina o parágrafo 1º do artigo 1º do decreto número 65384 do ano passado, que trata da retomada das aulas e demais atividades presenciais. Parágrafo 1º. Atendidas as condições previstas nesse decreto e não sobrevindo ato fundamentado em sentido contrário de prefeito municipal, o secretário de Estado da Educação poderá autorizar a retomada das aulas e demais atividades presenciais na rede pública estadual e nas instituições privadas de ensino. Portanto, aquele artigo 1º-A, feito sob encomenda, parece, às pressas, parece também que apenas para agradar ao grupo, nasceu manco, míope e caolho, porque ele está vinculado ao artigo 1º, parágrafo 1º do decreto anterior, que tem prevalência sobre ele. Em resumo, as condições sanitárias têm de ser obedecidas e a palavra final ainda é do prefeito. Para alguns prefeitos, esta será uma excelente desculpa. Olha, eu não queria abrir as escolas, mas o decreto me obrigou. Será uma desculpa e não uma justificativa. Muitos prefeitos, conscientes da gravidade da pandemia, vão exercer o seu poder de mando, mantendo as escolas fechadas, justificando o ato, tal como determina o decreto. Até então, Aldemo tinha certeza desse jogo de cena do secretário e do governador para agradar e favorecer o movimento Escolas Abertas, mas não tinha como prová-lo. Agora, vejam esta matéria publicada no post Facebook Escolas Abertas do dia 9/4. O Escolas Abertas, movimento da sociedade civil que representa pais, mães, crianças e adolescentes, conseguiu, com muita luta, que o governo do estado de São Paulo publicasse um decreto que declara educação como atividade essencial e permite
que todas as escolas abram com protocolos de segurança. As escolas que não abrirem estão descumprindo a regra do governo e não estão seguindo a ciência. A estrada jurídica foi asfaltada. Cabe a cada escola ligar o motor do carro e atravessá-la. Muitas escolas pequenas, sobretudo as de educação infantil, abriram de forma corajosa e responsável, priorizando as crianças. E aí aquela mãozinha de aplausos. As escolas que abrirem, se forem autuadas, têm base legal sólida para se defender, pois estão cumprindo o decreto estadual. Está na hora de sabermos se a escola que escolhemos está priorizando de fato os nossos direitos e as necessidades dos nossos filhos. Vamos cobrar. Hashtag escolas abertas, hashtag educação, atividade essencial, hashtag escolas seguras, hashtag Covas inimigo da educação. Esse Covas inimigo da educação é o prefeito de São Paulo, aquele que segue a ciência, a lei e que não se rendeu ao movimento, nem ao secretário, nem ao governador. Aliás, ele encaminhou representação ao Ministério Público de São Paulo contra o movimento Escolas Abertas. Colegas, vamos reler esse manifesto indigesto, tecendo alguns comentários. O Escolas Abertas, movimento da sociedade civil, que representa pais, mães, crianças e adolescentes, conseguiu, com muita luta, que o governo do estado de São Paulo publicasse um decreto que declara educação como atividade essencial e permite que todas as escolas abram com protocolos de segurança. Bom, em primeiro lugar aqui, eles entregaram o secretário da Educação e o governador do estado, não é? Deixaram claro que conseguiram que o governo do estado publicasse um decreto no interesse deles, quebrando o princípio da impessoalidade da administração pública. Para tanto, não precisaram nem do legislativo, nem do judiciário. Teria sido uma conversa entre quatro paredes, e a isso eles chamam de luta, em maiúsculas. Algum tempo atrás, isso era chamado de chá da tarde. Deixam claro que o decreto permite que todas as escolas abram com protocolos de segurança. Atenção, o decreto permite que as escolas abram. E permitir não é sinônimo de obrigar. Em seguida, afirmam que as escolas que não abrirem estarão descumprindo a regra do governo. Bom, primeiro que não é regra, não. Regra é outra coisa, é decreto. Mas, se o decreto permite a abertura e não a obriga, a escola que não abrir não estará descumprindo o decreto. E as escolas que não abrirem não estão seguindo a ciência. Não estão seguindo a ciência. Dá para acreditar nisso? Olha, a vocês do grupo Movimento Escolas Abertas, vocês já provaram que mandam no secretário da Educação e que mandam no governador do estado. E agora querem mandar na ciência? Não, vamos deixar a ciência quieta no seu canto. Vocês já estão provocando um estrago suficiente na sociedade e na administração pública.
do qual alguns dos seus filhos serão vítimas. É a matemática da pandemia. Fiquem por aí. Você já tem o comando da educação do estado de São Paulo, o que não é pouco. Não precisam usar o santo nome da ciência em vão. Continuando, a estrada jurídica foi asfaltada. Cabe a cada escola ligar o motor do carro e atravessá-la. Essa frase merece ser arquivada. Dificilmente vamos ter a chance de ler um texto com tamanha profundidade e propriedade. Vamos esquecer nossos grandes escritores e filósofos. Tudo o que eles escreveram é nada comparado com essa frase. Um comentário. A escola deverá ligar o motor do carro e atravessar a estrada juridicamente asfaltada? É atravessar mesmo? Ou essa estrada é muito larga, ou vai haver um congestionamento enorme. Não seria percorrer, não, a estrada? Não seria seguir a estrada? Muitas escolas pequenas, sobretudo as de educação infantil, abriram de forma corajosa e responsável, priorizando as crianças. E aplausos. Aqui, o movimento está aplaudindo as escolas que abriram, descumprindo um decreto municipal, com a desculpa de servir a merenda às crianças. Devem ter aprendido a tática com a SEDUC, ou seja, estão aplaudindo uma fraude. Crianças cujos pais pagam, no mínimo, R$ 3.000 de mensalidade, precisam tomar merenda na escola. As escolas que abrirem, e aí eles continuam, se forem autuadas, têm base legal sólida para se defender, pois estão cumprindo o decreto estadual. Não é verdade. Base sólida terá o prefeito que, fundamentando o ato, não permitir a abertura das escolas, conforme já explicamos. Está na hora de sabermos se a escola que escolhemos está priorizando de fato os direitos e as necessidades dos nossos filhos. Vamos cobrar. Além de tudo, ainda vem aí a chantagem. Mantenedoras e diretoras, com muita conversa, aliás, com muita luta, desculpe um lapso, conseguimos até um decreto para nós. Se vocês não abrirem as escolas, vamos tirar os nossos filhos daí. Vocês têm de pensar nos nossos filhos. Sociedade e comunidade não é problema nosso. É claro que a probabilidade de contaminação de um aluno que estuda numa dessas escolas é bem menor do que de um aluno de uma escola pública de Sapopemba, por exemplo. Este de Sapopemba tem de se aglomerar no transporte público. Aquele da elite, muito provavelmente, vai à escola de carro, com os pais, com motorista particular e até mesmo com seguranças. A probabilidade, portanto, é menor, mas ela existe. Como esses integrantes do movimento Escolas Abertas estão pensando no próprio umbigo, a escola que escolhemos para os nossos filhos, as necessidades dos nossos filhos, eles nem chegam a pensar que o umbigo é parte de um corpo. Da mesma forma que a escola é parte da sociedade. Seus filhos também estarão expostos ao vírus a partir do momento em que saírem de casa. Não pensem apenas nas escolas. Neste momento, manter as escolas fechadas é preservar vidas. Quem duvida, leia Gonçalo Vecina, Paulo Saldiva, Rosana Richtmann, Ítalo Yamarino, Natália Pasternak, Arnaldo Lichtenstein, etc.
É melhor acreditar neles, expoentes da medicina e da infectologia no Brasil, do que em negacionistas, terraplanistas e egoístas extremados. Parabéns ao prefeito da capital, que não aceitou ser mandado, nem pelo governador e o secretário da Educação, nem por um grupo tão curto de bom senso. Nelson Rodrigues afirmou uma vez: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Nelson Rodrigues tinha toda a razão, infelizmente. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.